Muito bem, pessoal. Agora sim, para a gente fechar o nosso estudo aqui sobre a Lei 8.112, é importante comentar um tema que ele não aparece tanto assim em provas, mas é um tema bem curto, bem tranquilo, então vale a pena a gente dar uma pincelada a respeito dele. É o chamado direito de petição. É isso aí. Aquele mesmo direito que a Constituição Federal assegura aos cidadãos em geral, o direito dos cidadãos peticionarem, ou seja, solicitarem providências a órgãos públicos, à administração pública, o servidor público também tem garantido por lei esse direito. Legal? Então a gente vai ver de que maneira aqui, ó, os artigos 104 a 115 da Lei 8.112 regulam o direito de petição do servidor federal. Tá? Olha só, existem 3 instrumentos que materializam o direito de petição na Lei 8.112. Vocês vão perceber que aqui é muito tranquilo. Tá? É o requerimento, tá? O servidor vai requerer algo perante a administração pública, para quê? Para defender ali um direito dele, um interesse dele. Existe o pedido de reconsideração e o recurso. Tá? Então, são apenas estes 3 instrumentos: requerimento, pedido de reconsideração e recurso. Mole. Tá? Por quê? Porque pedido de reconsideração se dá na seguinte situação. Olha, o servidor apresentou o requerimento foi negado. Negado pela autoridade A. Muito bem, então ele chega para a autoridade A e fala assim: autoridade A, você não gostaria de reconsiderar a sua decisão em face dos seguintes argumentos? Então ele apresenta lá um pedido de reconsideração para aquela própria autoridade que havia tomado a decisão. Legal? Agora, imagina só que aquela autoridade ela não reconsiderou. E o servidor público vai ter o direito de recorrer. Tá? E quando a gente fala aqui no recurso da Lei 8.112, a gente está falando um recurso hierárquico. Ele vai recorrer para quem? Para a autoridade A, que havia já se pronunciado anteriormente? A resposta é não. Tá? Aqui ele vai escalar o problema. Tá? Ele vai apresentar o seu recurso para o chefe da autoridade A. Ou seja, para a autoridade hierarquicamente superior a que tiver expedido a decisão, houver se pronunciado anteriormente. Tá? Então, aqui ele escala para alguém lá de cima se pronunciar quanto àquele pedido, aquele direito que ele está postulando perante a administração pública. Olha só, vamos comentar aqui rapidamente cada um desses 3. Quanto ao requerimento, tá? Ele é tratado lá no artigo 104, é assegurado ao servidor público o direito de requerer aos poderes, em defesa do direito ao interesse legítimo. Tá? O requerimento é dirigido para quem? Para a autoridade competente para decidir. Tá? Então, olha só, eu sou o servidor público, eu quero requerer ali, por exemplo, a verbação de um determinado tempo de serviço. Tá? Eu vou descobrir quem que é a autoridade competente para cuidar lá de tempo de serviço. Vou fazer uma cartinha, vou fazer meu requerimento dirigido a ela, né? Ao fulano de tal. Né? Agora, como é que eu vou lá entregar nas mãos dele? Não, pessoal. É como se fosse assim, é como se eu entregasse para o meu chefe, legal? É como se eu entregasse para o meu chefe, lá pela via hierárquica, tá? E o meu chefe, ele vai cuidar de fazer aquele requerimento chegar na autoridade competente. Legal? É o que a gente diz que o requerimento ele é encaminhado pela via hierárquica. Tá? Então eu escrevo o requerimento, entrego para o meu chefe e o chefe vai dar jeito de fazer isso chegar lá na autoridade competente para a qual o requerimento é dirigido. Tá bem? Segundo instrumento, pedido de reconsideração. Tá? A gente já está falando aqui em algo que já foi decidido. A lei me dá o direito de pedir àquela autoridade que havia decidido que reconsidere, né? Que ela, enfim, veja ali com mais carinho, com mais cautela aquela situação. Isso é previsto aqui no 106. Tá? Aqui no 106, cabe pedido de reconsideração, a autoridade que houver expedido a primeira decisão. Olha só, detalhe que vez ou outra aparece em provas. Pedido de reconsideração não pode ser renovado. Legal? Não pode ser renovado. Existe aqui, no parágrafo 1, o requerimento e o pedido de reconsideração.
de que trata os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decidido dentro de 30 dias. Então, tanto o requerimento que a gente viu há pouco, como a reconsideração, 30 dias para a autoridade decidir. Tá? Aqui, ó, se a gente vai lá, salvo engano, pessoal, no artigo 180, tá? O artigo 180 vai prever que o servidor, ele também tem o prazo de 30 dias, para apresentar o pedido de reconsideração. Então é o seguinte, você requereu algo, seu pedido foi negado? Bacana. Após a ciência daquela negativa, você terá 30 dias para pedir a reconsideração. Tá? Quem recebeu reconsideração tem também seus 30 dias para despachar, né, para decidir o caso. Bacana? O que mais? O recurso. Né? O recurso está lá no artigo 93. Nós estamos falando já de uma alçada superior, a chamada segunda instância decisória. A primeira instância foi quem havia decidido, quem reconsiderou ou não a decisão. Tá? E agora a gente vai partir para cima, para a segunda instância. E, segundo prevê a Lei 8.112, ele é dirigido ao chefe, né, a autoridade superior de quem já havia desse tema, que também encaminhado pela via hierárquica. Entrega para o chefe vai chegar até lá. Cabimento do recurso, tem lá duas situações, indeferimento do pedido de reconsideração, tá legal? Ou, né, eu posso ter ali sucessivos recursos. Tá? Então, apresentei o requerimento. Ouvi o primeiro não. Bacana? Muito bem. A partir do primeiro não, eu apresentei um pedido de reconsideração para a mesma autoridade. Ouvi o segundo não. Tá? Aí, eu não posso renovar o pedido de reconsideração. Aí só me resta o recurso. Bacana. Apresentei o recurso. Legal. Ouvi o terceiro não. Dependendo ali da organização administrativa, né, da estrutura administrativa, é possível que eu apresente um segundo recurso. Né, e o apresente lá no segundo recurso é o que se enquadraria aqui nesse segundo quadradinho. Tá? E aí eu posso vir ali o meu quarto não, ou quem sabe o primeiro sim quanto aquele pedido. Tá legal? O que mais, pessoal? Prazo aqui de novo de 30 dias para interposição, como no pedido de reconsideração. Em regra, esse recurso tem efeito devolutivo. O que é isso, Daudi? O efeito devolutivo nada mais é do que devolver aquilo para reanálise. Tá? Então, apresentou o recurso lá nessa via hierárquica, a autoridade competente ela vai devolver e falar, olha, analisem isso aí de novo. Legal? Esse é o efeito principal aqui do recurso, o efeito devolutivo. Existe a possibilidade de a autoridade competente conferir um efeito suspensivo ao recurso. O que é isso? Além de devolver para análise, já faz o seguinte, suspende isso aí que ele está questionando. Estão questionando uma cobrança, um desconto lá da remuneração dele, já para de cobrar. Nesse mês já nem cobra mais. Então, esse seria o efeito suspensivo, que pode ou não ser cumulado com o efeito devolutivo. Tá legal? Olha só, provimento do pedido de reconsideração ou do recurso vai acabar gerando efeitos retroativos, tá, em benefício do servidor. Agora sim, para a gente fechar, questão de prova e prazo prescricional. Olha só. Apolo, analista de tribunal, exerceu seu direito de petição em defesa de interesse legítimo observando os comandos da Lei 8.112. O requerimento foi indeferido, razão pela qual ele ingressou com um pedido de reconsideração, aquele segundo momento. Sendo provido pedido de reconsideração, os efeitos retroagirão à data do ato impugnado. Opa, isso aqui está correto? É o que a gente acabou de ler aqui, tanto do pedido de reconsideração como do recurso, né? O provimento, ou seja, o acatamento daquilo gera em si efeitos retroativos. Legal? Agora sim, pessoal, é importante a gente trazer aqui para vocês prazos prescricionais quanto ao direito de prescrição, tá? Que é de 5 anos. Quanto a atos de demissão, cassação de aposentadoria ou a atos que afetem ali o bolso do servidor público, tá? Interesse patrimonial e créditos resultantes da relação de trabalho, e de 120 dias nos demais casos, como regra geral. Tá legal? E lembrando, né, que o pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, eles interrompem o prazo prescricional. Então, apenas alguns detalhes que é importante a gente conhecer ali em linhas gerais,
né? E com isso a gente encerra aqui a abordagem da Lei 8.112. Espero que tenha sido útil.